texto da carta, eu quero, lembrando, né, que Paulo estava preso, ele escreve 4 cartas nessa prisão em Roma, ele escreve Filipenses, Colossenses, Filemão e Efésios. E essas cartas, para mim, Efésios é uma carta gloriosa, riquíssima. Eu dei muitos anos de estudo de Efésios, e cada linha que eu li aqui dá uma vontade de falar e explicar. Eu acho que eu ia passar alguns dias explicando Efésios, porque eu acho maravilhoso. Mas eu quero tirar aqui desses pontos, disso que nós lemos, existem algumas questões dentro da minha introdução sobre a razão de nós sermos relevantes, o que nós estamos fazendo aqui. Existem algumas perguntas existenciais que o mundo faz, que toda a humanidade ela anseia por algumas respostas. Então, por exemplo, a humanidade anseia pela resposta: qual é a minha origem? De onde eu vim? De onde que eu venho? O homem busca, filosoficamente ou interiormente, ele tem esse desejo, porque a palavra de Deus diz em Eclesiastes 3:11 que Deus colocou no homem um anseio pela eternidade. Então, essa busca da minha origem, ela é tão fundamental, porque quando eu entendo a origem, eu respondo muitas questões da minha vida. Por exemplo, se eu penso que eu venho do macaco, qual que vai ser o meu destino? Já vai me responder muita coisa que não vai dar certo. Mas vamos pensar isso, claro que a gente aqui não pensa, mas vamos pensar assim: se eu penso que eu só sou resultado do meu pai e da minha mãe, eu também estou dando um limite à minha origem. Porque a minha origem não é somente meu pai e minha mãe. Então, se eu penso que é só o meu pai e minha mãe, eu posso dizer, eu sou um erro, porque o meu pai e a minha mãe nem se conheciam direito. Eu posso dizer, eu sou um erro, porque a minha mãe foi abusada, e eu nasci de um abuso. Ou eu posso dizer, o meu pai e minha mãe nem deram certo, eu não sei por que eu existo. Se a minha resposta de origem, ela não for correta, a minha vida vai ter muitas distorções. Estão me entendendo? Então, quando eu consigo entender a origem, eu tenho resposta. A outra questão: quem sou eu? Eu sou o que os outros dizem que eu sou? Eu sou o que falam de mim? Você é o que falam de você, simplesmente? Será que as pessoas te conhecem a ponto de dizer quem você é? Ou será que eu sou o que eu gostaria de ser? Porque às vezes eu posso fantasiar alguma coisa que eu quero ser e de fato não ser. Sim ou não? Eu não sou aquilo que falo, e também não sou o que eu penso e o que eu gostaria. Eu sou o que sou. Mas quem eu sou? Então, a resposta da minha identidade também está na minha origem. Aí eu também pergunto, por que eu estou aqui? Qual é a razão da minha existência? O que eu faço aqui na Terra? Minha vida tem sentido? Será que é só levantar, trabalhar, comer, fazer? Qual que é o sentido da minha existência? Qual que é o meu propósito? Essa resposta está ligada a uma questão mais profunda existencial, que é a eternidade, que também está ligada à minha origem. Quando eu entendo a eternidade, eu começo a entender que a razão de eu existir, ela não vai ser formada pelo meu próprio coração. Não é eu fazer perguntas para eu mesma responder. Então vamos pensar, se eu ficar fazendo perguntas para eu responder, eu vou trazer desejos do meu coração. Mas a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. E eu posso achar respostas e achar que estou cumprindo um propósito, mas na verdade eu não estou, sim ou não? Então o propósito também ele está ligado à minha eternidade. Assim como o potencial. Não é toda a força que eu tenho só sobre mim. Vamos pensar o seguinte. Eu vou usar eu como exemplo. Vou mostrar o meu lado frágil, que eu não venço. Não quero comer doce, não quero comer doce. Aí eu penso assim, vou ser forte, vou emagrecer e vou fechar minha boca. Não vou comer, não vou comer, não vou comer, até que a Raíssa faz uma sobremesa de morango e eu comi. E eu penso que eu sou forte, mas a minha força não consegue me vencer. E muitas vezes não é com a minha força que eu vou vencer. Principalmente quando nós entendemos questões espirituais. Que é impossível a minha força natural vencer coisas sobrenaturais. Estão entendendo? Então, o potencial é aquilo que também vem da eternidade. E assim como o meu destino. O meu destino não é só como eu concluir as coisas aqui, está tudo certo. Existe uma prestação de contas, do qual um dia eu vou chegar diante de Deus. E eu posso ter sido, vocês podem dizer assim, mas a pastora é tão boazinha, tão querida. E aí, só Deus sabe. E o pastor? Que às vezes você não é o que os outros acham. Então, aqui eu posso ganhar premiações. Mas, diante dele, eu posso receber, não fostes fiel um pouco.
Vocês estão me entendendo? Porque, na verdade, o nosso destino é diante dele a nossa prestação de contas. Isso tudo foi só a introdução, agora nós vamos entrar na mensagem. O que eu quero trazer? Eu quero trazer as questões existenciais para a igreja. Dentro dessa carta de Paulo, a gente vai entender que a origem da igreja e de nós estarmos reunidos, que isso não foi uma ideia humana, não foi uma ideia e um pensamento simplesmente dos apóstolos. Que igreja é um plano de Deus e que esse plano não começa quando Jesus sobe e os discípulos ficam entre eles debatendo e não sabem o que fazer. Preste atenção. A igreja é um plano que foi elaborado antes da fundação do mundo. Deus pensou nisso. Deus planejou isso. Deus decidiu isso. E Deus decidiu como seria a igreja. Deus pensou o que seria a igreja e como seria formada a igreja. E Deus não pensou em super-heróis na igreja. Deus pensou naqueles que foram lavados e redimidos pelo seu sangue. Deus pensou porque a palavra de Deus diz que o cordeiro, quando que o cordeiro foi morto? Quando que o cordeiro foi morto? Antes da fundação do mundo. Jesus não foi uma ideia, como eu mesma já cheguei a pensar, antes de entender um pouquinho mais, que quando Deus não viu como ter uma solução para o mundo, então quando Deus falou assim, esse mundo não vou conseguir dar uma solução, então quem sabe, eu enviando meu filho pode dar certo. Você acompanha meu raciocínio? Jesus não foi um plano B. Jesus não foi um plano que assim, de última hora. Jesus não foi um plano assim de, não sei como vai ser, então de repente vai ser ele. Jesus foi planejado. A vida dele foi planejada. A vida dele foi planejada. E a morte dele foi planejada. Antes da fundação do mundo. O Deus que é onipotente, que é onipresente, que é onisciente, o Deus que faz o fim antes do começo, ele sabia como seria a humanidade. Adão e Eva não pegaram Deus de surpresa. E nós não pegamos Deus de surpresa. Deus sabe todas as coisas, mas Deus proveu o cordeiro para que nós pudéssemos ser salvos antes da criação do mundo. E nessa origem, quando nós entendemos, gente, isso é muito poderoso, porque se nós entendemos essa soberania de Deus, e se nós entendemos que nada foge do controle de Deus, a nossa vida, ela se torna estável. Porque nós sabemos que Deus sabe como nós somos. E Deus não vai ficar mal-humorado porque você erra e peca. Deus não vai fazer Belém, nunca mais tudo bem com você porque você errou. Mas às vezes a gente pensa isso. Porque a gente erra e depois não tem coragem de chegar na presença dele. Sim ou não? Mas quando nós entendemos a origem, ele sabia que eu seria o pecador. E eu precisava de um salvador. Então ele determinou isso. E não só isso. Não só a origem da salvação está na eternidade, como a nossa vida está na eternidade. Ele nos escolheu nele, antes da criação do mundo. Nós somos escolhidos por Deus, não que os outros não sejam escolhidos, mas há uma escolha de Deus no sentido de nós termos a oportunidade de conhecer a Cristo. Porque eu não sei da tua história, talvez você conheceu a Cristo num culto maravilhoso, você ouviu uma mensagem e você veio para frente. Ou talvez, como eu já vi testemunhos de pessoas que estavam drogadas em casa e receberam a Cristo e entenderam que Ele seria o Salvador. Talvez você tenha nascido e tenha tido o privilégio de ser criado num lar cristão como eu fui. Mas teve um dia em que Ele se revelou e que eu entendi que eu precisava de um Salvador. Mas seja como for a tua história, um dia Ele entrou no teu coração, te convenceu de que você precisaria de um Salvador. Isso é uma escolha. E Deus te escolheu para esse tempo. Deus te escolheu para estar nesse lugar. Deus te escolheu para fazer parte de uma família. Deus te escolheu para viver o que você vive. Para você, depois nós vamos entender o propósito. Quando você entende isso, você não pensa assim, por que Deus só fala com aquele lado? Ou por que Deus só responde a oração do pastor? Tem gente que pensa que Deus só responde a oração do pastor. Não, queridos. Nós somos escolhidos, amados.
Ele trouxe a origem da nossa vida, está nele. Salmo 139 diz que Ele nos formou, nos entreteceu antes de sermos formados no ventre da nossa mãe. Todos os nossos dias foram escritos quando nenhum deles existia. Significa que a nossa origem é Ele. E quando nós encontramos com Cristo, nós voltamos para Ele. Ele é a resposta que nós precisamos. Nele está a razão da nossa existência. Não podemos viver uma crise existencial, porque nós entendemos que Ele é a nossa fonte. E Ele tem todo o saber. Mas além da origem, nós também entendemos, e através dessa origem, que nós temos uma identidade. E nessa identidade dele, nós não somos só um ser humano pecador que precisava, de um Salvador e que nos tornamos agora alguém que recebemos essa salvação, então é só pela salvação. Não, nós nos tornamos filhos de Deus. Gente, eu não sei se você já parou para pensar no milagre que é se tornar filho de Deus. João vai dizer assim: e a todos quanto receberam, deu-lhes o poder, fale comigo, poder, de se tornarem filhos de Deus. Porque nós éramos criaturas de Deus. Quando nós entendemos essa paternidade de Deus, quando nós entendemos que nós agora nascemos nessa família, nos tornamos filhos amados, como Deus nos olha, como Deus nos vê. Acaso Deus iria se distrair e nos deixar de qualquer forma? Filiação é maravilhosa, porque nós sabemos agora quem nós somos. Nós entendemos a nossa origem e entendemos que pertencemos a Ele. E nós entendemos que como igreja agora, nós fazemos parte agora de uma família. Olha o que no Efésios 2,19. Assim já não sois mais estrangeiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. A nova criação é uma nova humanidade moldada pela natureza divina e guiada pelo Espírito. Como filhos agora, nós seguimos uma outra ordem. Eu espero que vocês me acompanhem no raciocínio. Existe uma ordem natural do mundo que opera. Mas quando nós entendemos que somos filhos, nós saímos debaixo de uma autoridade mundana e maligna, porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, e nós entramos debaixo de uma autoridade espiritual que é do reino. Um reino que tem uma justiça, um reino que tem um padrão, um reino que tem valores, um reino que tem verdades absolutas. Diante de um mundo relativista, nós estamos debaixo de um reino com valores eternos e absolutos. Quem rege a nossa vida não são que as pessoas, o que o mundo diz. Nós somos governados por aquilo que o reino diz sobre nós. Nós pertencemos a essa família. Pertencimento é a maior busca da humanidade. É quando você quer ser aceito, quando você quer ser compreendido, quando você quer ser abraçado. E nós agora somos abraçados à família de Deus. Nós pertencemos a essa família. E isso também restaura a nossa vida, a nossa alma. Amém? Além da origem da identidade, nós temos um propósito. E eu estou muito alinhada com a Raíssa, na verdade, sobre isso. Eu vou ler o texto e depois eu vou compartilhar. O mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, para que pela igreja, fale comigo, pela igreja, seja conhecida a multiforme sabedoria de Deus. A Raíssa falou sobre o invisível que se torna visível, na meditação. O nosso propósito, quando nós entendemos Jesus ele é a expressão exata do Pai, de Deus. Quando nós olhávamos para Ele, nós sabíamos quem era Deus. Outro dia eu falei aqui, imagine você não saber como Deus pensa, ou quem Deus era, como Deus poderia se manifestar. Imagine que você ficasse pensando num Deus como Thor, com um martelo violento para dar na tua cabeça. Imagine que você imaginasse um Deus bravo, zangado, um velhinho, fraco, eu não sei. Podia ter muitas imaginações sobre Deus. Mas quando Jesus vem, Ele revela exatamente quem é Deus. Quando Jesus olha nos olhos, Ele revela um Deus que se comunica através do olhar. Quando Jesus toca nas pessoas, Deus está mostrando que Ele é um Deus que toca. Ele é um Deus que fala. Ele é um Deus que caminha.
Ele é um Deus que ouve. Ele é um Deus que chora. Ele é um Deus que abraça. Ele é um Deus que sustenta. Ele é um Deus que ama. Ele é um Deus que perdoa. Ele é um Deus que lava os pés. Você já pensou nisso? Jesus vem revelar o Deus invisível, se torna visível entre nós. E mostra a grandeza desse Deus poderoso, desse amor e dessa coisa incompreensível a nós mesmos. Imagina se alguém um dia imaginaria um Deus que lavasse os pés dos seus discípulos. Augusto Cury, ele fazia vários livros sobre a saúde emocional de pessoas que foram nobres, pessoas muito inteligentes, e ele era um ateu. E ele decide então falar sobre Jesus. E quando ele começa a estudar Jesus, ele diz: Jesus não caberia no imaginário humano. As reações de Jesus não poderiam ser previstas por um homem, porque ele surpreende. Jesus é o Deus invisível que se tornou visível. O Deus que surpreende o nosso coração. O Deus que, quando erramos e chegamos à presença dele e pedimos perdão, é um Deus que nos ama. E o amor dele nos constrange. E qual é o nosso propósito? Revelar o Deus invisível. Qual é o nosso propósito? Repartir os atributos comunicáveis de Deus. Existem atributos que Deus não pode liberar conosco. Deus é a eternidade, Deus é eterno, Deus é... Me ajude com os atributos incomunicáveis. Fugiu. Onisciente, onipresente, onipotente. Existem atributos que Deus não pode nos deixar. Agora, existem coisas que Deus disse: eu quero repartir, eu quero que você seja minha imagem e minha semelhança. Quando nós entendemos a nossa origem, a nossa identidade, o nosso propósito se torna claro. Eu vou manifestar na terra o que eu sei do céu. Eu vou manifestar no visível o que eu trago do invisível, palavra da raiz. Eu vou agora trazer à existência esse reino. Lembra da oração de Jesus? Venha a nós, teu reino, e seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é no céu. Quando nós entendemos quem nós somos, de onde nós viemos, por que existimos, nós entendemos que nós estamos aqui para amar como Ele amou, para ser generoso como Ele é, para caminhar 2 milhas, para dar outra face, para olhar para aqueles que fazem tanto mal e dizermos: perdoe, eles não sabem o que fazem. Vocês entendem? Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. É manifestar. Qual é o propósito nosso como igreja? Manifestar Cristo. Manifestar o Deus que era invisível e se torna visível. Qual deve ser a nossa vida? Como deve ser o teu amanhecer? O teu comunicar? Como deve ser o teu olhar? Amém? Propósito. Revelar o mistério que estava oculto, que é em Cristo fazer convergir todas as coisas. Os céus e a terra. Nós estávamos separados porque o pecado não permitia, mas agora Ele nos abriu um novo acesso pelo novo e vivo caminho. E agora os céus e a terra se beijam por causa de Cristo. Ele fez convergir em Cristo todas as coisas. Então aquilo que estava oculto, agora nós podemos descobrir e trazer à realidade. Aquilo que ninguém sabia, nós podemos manifestar. Queridos, a multiforme sabedoria de Deus revelada na igreja é quando você tem uma atitude inesperada, que é Cristo se manifestando na tua vida. Que é quando você deveria dar uma resposta ridícula, irada, e você sorri e ama. Que é quando você quer desistir, mas Deus se faz presente e você diz: eu não vou recuar, não vou retroceder. É quando você não tem mais vontade, mas o Senhor te dá um novo ânimo. Você entende? Quando você faz isso de uma forma intencional e ligada em Cristo, que Cristo é revelado, você vai conhecer o propósito. Amém? Amém. Há dons sobre a tua vida
Os dons não foram feitos para quem está na liderança da igreja. Escuta bem isso. Os dons é para cada um de nós. Qual dom está manifestando o Deus invisível na terra? Qual dom? E aí a gente vai entender o potencial. Esse poder que opera, e ele é até redundante, poderosamente em nós. O poder que ressuscitou a Cristo. Eu quero que você imagine, ele fala assim, aquele que subiu, quem é senão aquele que desceu às mais profundezas? Imagina o Cristo Jesus lá no inferno, lá nas trevas, diante de Satanás, onde ele toma as chaves do inferno e da morte. E de repente, o Deus poderoso, o Espírito de Deus. Salmo 139 diz: se eu descer ao mais profundo abismo, ainda lá tu estás. Jesus agora, no mais profundo abismo de um poder do Espírito, ressuscita Cristo. Imagine a luz nas trevas. O poder de Deus num lugar inabitado pela santidade de Deus. Eu falaria uma hora sobre isso, quando ele ministra os espíritos em prisões. E a palavra Paulo vai dizer: é este mesmo poder que vai te capacitar. É esse mesmo poder que ressuscitou você que estava morto em vossos delitos e pecados. Ele vos deu vida juntamente com Cristo. E agora que você tem impossível ao homem, à religião, a qualquer tentativa, ressuscitar o nosso espírito. Mas nós somos ressuscitados pelo seu poder. E quando nós somos ressuscitados, e a gente fala assim: e agora? Como eu vivo a nova vida? Esse mesmo poder te capacita a viver a nova vida. E você diz: como eu venço o pecado? Esse mesmo poder te capacita a vencer o pecado. Como eu vou conhecer Deus? Esse mesmo poder, ele vai te capacitar a conhecer o Senhor. Esse mesmo poder vai te capacitar a continuar no Senhor. Não há desculpas. Não tem como nós chegarmos e dizer: eu não dei conta. Porque nós temos um potencial. A força do seu Espírito habitando dentro de nós. Talvez você diga: não tive oportunidade. Não me deram para fazer. E aí nós caminhamos para o nosso último ponto, que é o nosso destino. Paulo vai dizer que quando nós chegarmos diante dele, nós seremos recompensados pelo Senhor. Se algumas pessoas serão recompensadas e algumas coisas serão recompensadas, significa que muitas coisas não são recompensadas. Sim ou não? Se alguns serão recompensados, significa que muitos poderão não ser recompensados. Quando ele diz assim: faça como para o Senhor, seja a esposa, seja o marido, seja o funcionário, seja o patrão, faça tudo como para o Senhor, para que você receba a sua recompensa. E a sua recompensa é eterna. Não tem a ver com os elogios da terra. Tem a ver com ele chegar e dizer: servo bom e fiel. Fostes fiel um pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. O nosso destino é diante dele. É quando nós nos apresentarmos diante dele. Que hoje a gente possa pensar: o que é ser relevante? É quando nós manifestamos o céu na terra. É quando nós trazemos a eternidade para o temporal. É quando nós deixamos Cristo ser visto em nossa humanidade. É quando Deus vivo se apresenta de alguém tão pequeno como eu e você, mas que a graça nos alcançou. E aí nós temos que viver dessa forma. De que forma você está vivendo? De que forma você está manifestando esse poder na tua vida? Fique de pé. Que essa semana você possa ler Efésios 1, 2, 3, algumas vezes.
Vou fazer uma oração meio estranha. Senhor, tira o sono de alguns aqui. Para que acorde de madrugada. Aqueles que já estão sem sono, aproveita e deixa. Aqueles que já não estão dormindo, aqueles que estão na menopausa, que já está difícil, não, acorda e vai ler Efésios. Que a gente seja revestido desse poder. Que a gente entenda a nova natureza que nós estamos, que é em Cristo. A nossa identidade, a nossa origem, o potencial que nós temos e o propósito para o qual nós fomos criados. Que essa igreja, plenos da graça, ela seja uma igreja relevante nessa cidade. Amém. Ela não vai ser relevante pelo tempo, pelas cores das paredes, pela cadeira, pelo ar-condicionado, pelas luzes, que eu até gostaria tanto de mudar as luzes, pelo jogo de luz, pelo som, pela banda. Ela vai ser relevante quando você estiver andando na rua, fazendo outras coisas do dia a dia, no seu cotidiano, no seu ordinário, e de repente alguém vê Cristo em você, e ele ficar tão impactado, e dizer de onde você é, de onde você veio. E aí você vai dizer: eu pertenço à igreja de Cristo. Que por acaso você reúne ali, mas você é filho de Deus, chamado para manifestar as grandezas daquele que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Feche os seus olhos. Pai, é tão profunda a tua palavra, Senhor, é tão profundo que o Senhor ministra a mim que eu não consigo passar tudo. Mas o mesmo Espírito que me mostra, revela a cada um, Pai. Chama, Senhor, esses dias os teus filhos a entenderem a razão da sua existência, a entenderem, Senhor, que eles estão aqui para manifestar a tua glória, e manifestar a tua glória é manifestar os teus atributos, é fazer o que humanamente nós não seríamos capazes de fazer, é andar e viver no sobrenatural. Que o teu Espírito nos capacite, que a nossa vida, Senhor, seja uma expressão de louvor, que não é só sobre a canção que cantamos, é sobre a vida que vivemos. É sobre a vida que vivemos, Senhor. Que a nossa vida expresse louvor e glórias ao Senhor. Que a nossa vida seja relevante. Que nós possamos deixar marcas nessa terra, Senhor. Marcas, como está lá em Hebreus. Aqueles que viveram que a terra não era digna. Faz de nós esses, ó Deus. Oh, Espírito Santo, faz isso. Distribui os teus dons sobre essa igreja e manifesta, Senhor, o teu poder e a tua glória. Eu quero declarar, Senhor, a tua bênção, a tua paz, a comunhão, o entendimento, que os olhos do entendimento sejam abertos sobre cada um que está aqui, Senhor. Que seja uma semana de impacto da tua presença. Que o Senhor esteja comunicando profundamente as verdades espirituais no coração dos teus filhos. Eu quero declarar a tua paz e a bênção sobre cada lar, cada relacionamento. Aqueles, Pai, que estavam andando ainda em caminhos errados, aqueles que ainda estavam na pornografia, aqueles que ainda estavam com vícios, aqueles que ainda estão com pecados, que estão amarrando a vida deles. Pai, que hoje seja em nome de Jesus o dia da libertação. Que seja uma decisão, que possa tomar uma decisão no seu coração e dizer que tem uma aliança com o Senhor e que haja santidade, Senhor, e pureza no meio do teu povo. Que nós venhamos refletir a tua glória. Eu quero declarar a tua bênção, porque nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, onde Cristo está assentado, e nós já temos acesso a essas bênçãos. Que elas caminhem com cada um, Senhor. Que elas sigam cada casa, cada família, cada pensamento. Que o Senhor esteja guardando cada coração. Que a comunhão do Espírito Santo, que o amor de Deus, que a graça de Cristo Jesus guarde cada